Prepare hoje, meu irmão, para ser ajudado amanhã. Auxiliar ao próximo é ajudar a si mesmo. Existe sempre algo a doar, entregue o seu coração. Boa vontade, amor de verdade, trabalho e disposição. Jesus já doou sem distinção. Procure ajudar o seu irmão. Aquele que coopera recebe bênçãos do coração. Sem caridade não existe paz. Sem caridade não existe união. Sem caridade não existe amor. Sem caridade não há salvação. A qualquer hora, em qualquer momento, podemos auxiliar, vamos já. A qualquer hora, em qualquer lugar, devemos auxiliar, vamos lá. Sem caridade não existe paz. Sem caridade não existe união. Sem caridade não existe amor. Sem caridade não há salvação. Sem caridade não existe paz. Sem caridade não existe união. Sem caridade não existe amor. Sem caridade não há salvação. Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar em Barros, Piauí. Hoje, com o Evangelho no Lar online. Sintam-se todos abraçados. Meus irmãos, já possa reservar um recipiente com água para ser fluidificada ao final com o passe. Antes de nossa prece, vamos fazer agora, meus irmãos, uma leitura edificante com o tema casamento e divórcio. Divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esquecer que os direitos da instituição doméstica somam deveres iguais. A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram um contrato de serviço antes da reencarnação. Dois espíritos, sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos, portanto, necessidades e débitos, combinam encontro ou reencontro no matrimônio, convencidos de que união esponsalícia é, sobretudo, programa de obrigações regenerativas. Reincorporados, porém, na veste física, se deixam embaiar pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade matrimonial, quais sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Surgem, no entanto, as realidades que sacodem a consciência. Esposo e esposa reconhecem para logo que não são os donos exclusivos da empresa. Sogro e sogra, cunhados e tutores consanguíneos são também sócios comaditários, cobrando os juros do capital afetivo que emprestaram, e os filhos vão aparecendo na feição de interessados no ajuste, reclamando cotas de sacrifício. O tempo que durante o noivado era todo empregado no montante dos sonhos, passa a ser rigorosamente dividido entre deveres e pagamentos, previsões e apreensões, lutas e disciplinas, e os cônjuges, desprevenidos de conhecimento elevado, começam a experimentar fadiga e desânimo. Quanto mais se lhes torna necessária a confiança recíproca
para que o estabelecimento doméstico produza rendimento de valores substanciais em favor do mundo e da vida do espírito. Descobrem, por fim, que amar não é apenas fantasiar, mas acima de tudo construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também suor e por vezes aflição e lágrimas. Auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual, para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. Compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados, mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Autor, o Espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, do livro Sol nas Almas. E é assim, meus irmãos, diante dessa leitura, que iremos agora fazer a nossa prece. Fechemos os nossos olhos. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos todos reunidos para esse Evangelho bendito. Te pedimos que abençoe os lares e todos os irmãos que estão conectados conosco, que recebam nesse Evangelho toda a assistência para as suas vidas. Ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, e que este Evangelho possa trazer muitas bênçãos para cada um de nós. Que nada de ruim aconteça, não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho. E é assim, Senhor, agradecidos, que te pedimos permissão para iniciar o Evangelho do dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e comentário do Evangelho. Boa tarde. O tema de hoje do nosso Evangelho é do capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Os fariseus vieram a ele para tentá-lo e lhe indagaram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por alguma causa? Ele lhes respondeu: não tendes lido que aquele que criou o ser humano os criou desde o princípio macho e fêmea, e proclamou: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se ligará à sua mulher, e ambos constituirão uma só carne? Assim não mais serão duas, porém uma só carne. Portanto, o que o ser humano não separe o que Deus uniu. Mas perguntaram-lhe: por que então Moisés ordenou ao homem que entregasse à sua mulher um documento de separação e a abandonasse? Jesus lhes respondeu: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas esposas. Contudo, no princípio não foi assim. Digo-vos também que o homem que abandonar sua mulher, salvo em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E homem que desposar a que outra abandonou, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Imutável só o que vem de Deus. Tudo que é obra do ser humano está suscetível às mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e lugares. As leis humanas alteram-se conforme o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. No matrimônio, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Entretanto, as condições que regem essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam sofrido mudanças com o tempo. Daí resulta que na perspectiva da lei civil, o que é legítimo em um território e em uma época é adultério em outro território e em outra época.
Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e necessidades locais. E assim, por exemplo, que em alguns países apenas o casamento religioso é legítimo. Em outros, além desse, é necessário o casamento civil. Em outros, enfim, basta esse último. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, vamos falar sobre esse tema, falar sobre a estrutura família, do ponto de vista moral, do ponto de vista humano, dos tempos atuais. O Evangelho lhe traz uma reflexão sobre os tempos de Moisés, E era permitido que o homem abandonasse a sua esposa. E Jesus foi tentado, para ver se ele dizia algo contra as leis da época, E eram sagradas. E muitas pessoas sempre tentavam, tentar Jesus em relação a ele dizer algo que viria de encontro às leis. Mas Jesus sabiamente falou, que a união, há a união de corpos. Mas precisamos entender que antes disso existe uma outra união, que é a união de espíritos. Nos dias atuais, muitos são os motivos que levam às separações. Mas é preciso que a gente coloque que para as leis divinas nada é por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Antes de reencarnarmos, existem os compromissos de esposo para com a esposa, da esposa para com seu esposo e, sobretudo, para com os filhos. Os lares são locais de resgates, de dívidas, de outras vidas. Então há um compromisso. São seres viciados, são seres que outrora traíram as perspectivas do matrimônio, que falharam na condição de evoluir. São seres que feriram profundamente um ao outro, mas quando do plano reencarnatório assumiram compromissos, visando salvar essas dívidas do matrimônio da qual faz parte os filhos. O Evangelho não diz que se deve suportar todas as humilhações que nós muito bem sabemos, porque percebemos diariamente pelas redes sociais, pelos programas de TV, sobretudo situações que levam ao feminicídio. Mas é preciso que, primeiramente, se traga Jesus para o lar. Quantas portas de igrejas não estão abertas? Como está o nosso relacionamento com Deus, com Jesus? Primeiramente, porque não temos como ir ao Pai senão por Jesus, ou seja, senão pelos seus ensinamentos. Que se possa refletir como está o nível de tolerância. O que é que eu estou trazendo para dentro do meu relacionamento? Que planos nós estamos tendo para o futuro? Não somente os planos materiais, mas a questão moral, a nossa melhoria, a eliminação dos vícios, entre eles os que constituem as principais chagas, o orgulho, a vaidade, a condição do homem achar que é superior, que ele manda e que sua esposa obedece. E que as esposas, que muitas vezes estão copiando hábitos atuais, como por exemplo a questão do empoderamento, não, tem que haver harmonia, tem que haver conversação, tem que se trazer Jesus para o lar. De tal forma que
mesmo que hajam divergências religiosas, mas que se possam conviver, porque todas as religiões, se não falam, mas devem falar dos verdadeiros valores, de coibir esses instintos, o orgulho, a vaidade, a ira, o revide. Direitos iguais, sim, mas funções diferentes. Por mais que a sociedade possa evoluir, e ela vai evoluir sim, homens e mulheres têm atribuições em comuns, mas também têm atribuições diferentes. Alguém tem que ceder, alguém tem que calar, não a vida inteira, porque existem os compromissos assumidos daquele ser que já se sabia que seria difícil, que iria conviver no meio aonde os vícios, a possibilidade de se viciar estaria presente. Aparentemente é fácil falar, mas trazer isso como uma fórmula, uma receita para a prática, para o nosso dia a dia, eis o problema. Mas esse sentimento ele passa por trazer para o nosso convívio Jesus no lar, o Evangelho, essa conversação fraterna. Então é preciso que muitas vezes se silencie, que não se dê ouvidos a tudo que chega ao alcance da sua audição, que não se fale tudo aquilo que vem ao seu pensamento. Somente a busca dessa comunhão com Jesus é que vai nos fazer aliviar as dores que tanto nos afligem dentro dos nossos lares, que tanto incomodam essa relação. Então é preciso que a gente lute, fazendo todo o possível, para que quando esse momento que não se deseja, mas que se chegar a acontecer, que é o do divórcio, da separação, que cada um tenha consciência, ou aquela parte que mais tentou, que tenha consciência de que eu fiz tudo o que estava a meu alcance. Eu procurei dialogar, eu procurei me dedicar às causas religiosas, porque se nós tivermos feito aquilo que nós chamamos a nossa parte, certamente a nossa consciência vai estar limpa e não nos será cobrado com a mesma intensidade que for cobrado do parceiro por essa falha na união. Falha essa que muitas vezes culmina com o fracasso da família, dos filhos. Porque é impossível falar dessa indissolubilidade só pela separação dos dois, mas existem essa herança maior que são os filhos, que são seres que foram tutelados por Deus, a nós, homens e mulheres. Certamente com o desprendimento desse materialismo, desses vícios sociais, dessa tentativa de muitas vezes copiar o que o outro, o que a outra fez, o que a sociedade espera que a gente faça, que possamos ouvir do nosso coração, que possamos perguntar o que Jesus faria em meu lugar. Esposos podem orar e devem orar pelas esposas. As esposas devem orar pelos seus esposos. Porque é claro que dentro de um relacionamento, se você for quantificar, os homens são a maioria dos que provocam essa desarmonia. Então cabe às esposas orarem. A fé é um instrumento poderosíssimo, acompanhado da oração.
todos os dias, agradecendo pelo dia que se inicia, pela família, pela condição social, mas procurando melhorar, procurando perguntar-se em que eu posso melhorar, em que eu posso ser melhor do que nos dias anteriores. Fazendo tudo isso, é possível que as coisas mesmo assim não dêem certo. Mas com certeza nós estaremos com a consciência livre, com a consciência limpa de que fizemos o nosso melhor. E esse nosso fazer melhor não deve ser quantificado. Em todas as discussões que houveram, alguém colocar, como se diz no popular, jogar na cara do outro. Eu já fiz isso, a minha vida toda foi de renúncia por isso. Não, porque aí está faltando a caridade. E a caridade é um dos valores que mais nos aproximam de Deus. Só fica atrás do amor. Amor esse que nós não temos condições plenas de exercer, mas temos, na medida das nossas condições, com o esquecimento das ofensas, com o perdão, com a vibração de energias positivas pelos parceiros, pelas parceiras. Porque essa desarmonia, ela compromete o futuro, o progresso dos filhos. Então as famílias estão falindo, porque estão pensando só no eu, no individual, nas minhas necessidades, quando na verdade nós viemos para servir, com esquecimento, sem cobrança, perdoando tantas vezes quantas necessárias, desde que isso não caminhe para as agressões, para o feminicídio. Não, mas que possamos ouvir mais essa voz interior, que possamos trazer Jesus para o nosso lar através do Evangelho, que possamos adentrar uma dessas muitas portas abertas que existem, que são as igrejas, que é o centro espírita. É preciso estar em comunhão com o seu íntimo, com o seu interior, com Deus. Só assim conseguiremos ascender, suportar todas as dores, todas as dificuldades. Então essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Então que a partir de agora nos preparemos para a nossa prece final e em seguida para o passe. Então que possamos fechar os nossos olhos e agradecer a Ti, ó Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão querido. Te pedimos, ó Mestre, se aproxima do nosso lar, se acerca de todos os membros que fazem parte dele, aquieta as nossas emoções, potencializa a nossa fé, fazer com que a cada dia possamos sempre dar o melhor que nós temos, que possa se fazer luz em nossos corações, em nossas intenções, pois aonde há luz não há trevas. Que possamos ser pacientes, perseverantes, que possamos abrir horizontes para que os bons pensamentos, para que as boas intuições, o nosso anjo guardião se aproximem de nós e nós tenhamos a capacidade de sempre tomar as melhores decisões. Então, meus irmãos, com esse sentimento imenso de gratidão ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Irmão Jesus, encerramos esse Evangelho de hoje, que possamos entender que podemos melhorar, que temos as condições necessárias, temos os nossos tutelados, esposas e esposos, que foram os meios que nós pedimos, que Deus nos permitiu, para que nós continuássemos nessa jornada evolutiva, possamos ouvir essa voz interior. Pai,
que seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, tenham um ótimo fim de tarde. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo Evangelho. Muito obrigado. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus, fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho